Olá, estudantes. Hoje veremos, certo, o conteúdo arranjo e combinação simples, certo? Vamos ver através de formas e também por uma dica que também é simples. Então, vamos começar aqui, né, por esse exemplo, né? A formulazinha de arranjo simples, certo? Essa daqui, ANP igual a N fatorial sobre N menos P fatorial, né? A gente lê o arranjo tomados, né, de n p a p, né, é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Né? Parece que a pessoa está falando grego, né? Mas na prática isso é bem simples. Vejamos aqui. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7? Ou seja, quantos algarismos temos aqui? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos. E eu quero formar grupos de 3. Então eu vou fazer o arranjo de 5 tomados 3 a 3, né? Arranjo 5, 3. E substitui na fórmula. Né? N fatorial, o N é sempre o primeiro número aqui, ó. O N vai ser o 5. Então vai ficar aqui 5 fatorial no lugar desse N, ó, sobre um tracinho aqui. Embaixo N menos P, ou seja, o 5 menos o 3, né? Porque o N e o P é o 5 e o 3. Então, aqui embaixo, 5 menos 3, fecha parênteses, fatorial, né? Eu uso tudo que tem aqui na fórmula. Igual, repito, 5 fatorial, e aqui 5 menos 3 vai dar 2, 2 fatorial. Então, eu vou desenvolver o fatorial de 5 até chegar em 2. Né? Vocês já estudaram fatorial? Fatorial de 5 seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, até chegar em 1. Só que não vai ser necessário eu ir até 1, porque tem um 2 aqui embaixo, eu paro no 2 para simplificar. Então, eu vou diminuir. Do 5, vai baixando. 4 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vou parar no 2, coloco o símbolo de fatorial. Por que eu parei no 2? Porque tem um 2 embaixo. 2 fatorial. E por que eu parei no 2? Para simplificar, né? Então, esse 2 corta esse, multiplica o que sobrou. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Pergunta era quantos números? Então, 60 números. Dá para formar, dá para escrever 60 números diferentes com esses 5 algarismos. Vamos ver um outro exemplo. Não, pessoal, antes do exemplo, veja, isso também pode ser calculado por uma regra bem simples. Deixa eu fazer ela aqui, ó. Não precisa nem fórmula, né? Vocês já estudaram isso também, né? Não precisa nem fórmula. Se eu quero escrever o número de 3 algarismos, eu escrevo 3 tracinhos. 1, 2, 3. Aqui vezes, entre eles. Quantos algarismos tem? 5, né? Então eu coloco 5 no primeiro tracinho e vou só descendo. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60, né? O mesmo valor. Ok? Vamos ver um outro exemplo? Então, continuando aqui, vamos a um segundo exemplo. Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio Estudantil de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos, né, diferentes, pode ser feita a escolha? Então, eu tenho 10 candidatos e vou escolher 2, um para presidente e um para vice-presidente. Por que esse problema eu sei que é de arranjo? Porque, por exemplo, se Paulo for o presidente, certo? E Pedro for o vice-presidente, é diferente de Pedro ser o presidente e Paulo ser o vice. Então, se você inverter a ordem, né, são coisas diferentes. Então, quando isso acontece, é um problema de arranjo. Agora, quando você inverte uma ordem e o problema é o mesmo, então é uma combinação. Por exemplo, um jogo entre Santa Cruz e Sport. E um jogo entre Sport e Santa Cruz, a ordem não faz diferente, é o mesmo jogo. Então, nesse caso, seria uma combinação. Então, aqui é um arranjo porque invertendo a ordem faz diferença. Então, substituindo aqui, ó, o N, né, aqui é a forma de arranjo, o N é o total de elementos, que no caso é 10. Então, o arranjo de 10. E eu vou escolher um presidente e um vice. Então, são 2 cargos. Então, vou agrupar de 2 em 2. Né? Substituindo na forma, né, o N é o primeiro, é o 10. Então, substituir o N por 10. 10 fatorial. E embaixo, onde está entre
parênteses, n menos p é o 10 menos 2. 10 menos 2, fecha parênteses, fatorial, igual, repete o 10, 10 menos 2, 8. Aí veja, eu vou desenvolver o fatorial de 10 até chegar em 8, porque aí eu simplifico. Então, só ir diminuindo 10, baixa para 9, baixa para 8, né? 10 vezes 9 vezes 8. Não esqueçam do símbolo de fatorial no final. Repete o 8 fatorial. E agora faço a simplificação. Ó. 8 anula 8. Então ficou somente 10 vezes 9, 90. A pergunta era de quantos modos? 90 modos diferentes. Pode escolher o presidente e o vice. Podemos fazer isso também de uma maneira bem simples. Não só vai escolher dois candidatos, o presidente e o vice, então um candidato vezes dois candidatos. Né? Então deixa dois tracinhos. Quantas pessoas concorrem ao cargo de presidente? Todas elas concorrem, então só 10. Mas se uma delas for o presidente, só resta 9 para concorrer ao cargo de vice. Então aqui será 9. Então 10 vezes 9, 90. Né? O mesmo valor eu acho mais prático assim do que com a forma. Vamos agora ver uns exemplos de combinação. Então aqui vamos ver um exemplo de combinação simples. A forma de combinação simples, ela parece a de arranjo. A única coisa que muda é esse pezinho aqui a mais na frente do parênteses. Mas ó, a combinação de n elementos tomados P a P vai ser n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Ou seja, aumenta só esse P em relação à fórmula anterior. Então vamos ver essa questão aqui. Já que ele quer escolher duas frutas entre as 6, ou seja, entre abacate, banana, mamão, maçã, morango e laranja, para fazer uma vitamina. Então, de quantos modos diferentes ela pode fazer essa escolha? Ela vai fazer a vitamina só com duas dessas 6 frutas. Agora, por que eu sei que isso não é um arranjo e sim uma combinação? Porque uma vitamina feita com a mistura de abacate e banana é a mesma vitamina feita com a mistura de banana e abacate. Ou seja, se eu inverter a ordem aqui, não muda. Vai ser uma vitamina com o mesmo sabor. Né? Então, é uma combinação porque invertendo a ordem não altera nada. Então, substituindo aqui. Qual o total de frutas? 6. Então, o N é 6. A vitamina terá quantas frutas? 2. Então, o P é 2. Substituindo na fórmula, quem é N? 6. 6 fatorial. Embaixo começa pelo P, ó. P fatorial. Quem é o P? 2. Então, 2 fatorial. Abre parênteses, N menos P, ou seja, 6 menos 2 fatorial. Igual. Repete o 6. Repete o 2 fatorial. E resolve esse parênteses. 6 menos 2, 4 fatorial. Não esqueçam do 5. Aí aqui eu vou desenvolver o fatorial de 6 até o maior número que tiver embaixo, porque aí eu simplifico mais rápido. Então eu vou desenvolver até o 4, que é o maior número. Então, fatorial de 6, só aí diminuindo. 6 vezes 5 vezes 4. Parei no 4, repete os dois que estão embaixo. Simplifica, né? 4 com 4. Multiplica o que sobrou. 6 vezes 5, 30. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2 mesmo. E divide 30 por 2, 15. Então, de quantos modos? De 15 modos diferentes, ela pode fazer essa escolha. Pessoal, tem uma dica que eu acho melhor do que usar a fórmula. É o seguinte. Se eu quero fazer a combinação de 6, 2, eu gosto de fazer o seguinte. Se minha combinação vai ter 2 elementos, eu escrevo 2 tracinhos. No primeiro eu boto o total de números, que é o 6. E embaixo eu boto o segundo número. Em cima eu boto o primeiro número. Embaixo eu boto o segundo número. E aqui eu só vou diminuir. Ó. Tá 6, vem 5. Embaixo está 2, vem 1. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2. 30 dividido por 2, 15. Não é bem mais simples? Vamos ver um último exemplo. Então vamos já ao nosso segundo exemplo de combinação simples. De um grupo de 8 alunos, pretende-se formar uma comissão de 3 alunos, né, para representar os alunos da escola numa reunião, por exemplo. Quantas comissões podem ser formadas? Porque eu sei que isso é uma combinação. Vou usar o mesmo exemplo de Paulo e Pedro aqui.
que é diferente da do presidente e o vice-presidente. Se a pessoa é presidente e o outro é vice, se Paulo é presidente e Pedro é vice, então é diferente de Pedro ser presidente e Paulo ser vice. Mas aqui é só para formar uma comissão para ir participar de uma reunião. Então, se a comissão é formada por Pedro, Paulo e Ana, é a mesma comissão formada por Ana, Paulo e Pedro. Então, não faz diferença a ordem. Se a ordem não faz diferença, o problema é de combinação. Por isso que se resolve por essa forma. Então, a combinação total de elementos, 8. No lugar do N, escreve 8. O primeiro número é sempre o maior. A comissão terá 3 alunos. Então, aqui 3. Substituindo, primeiro em cima é o N. Quem é o N? 8. 8 fatorial. Sobre, embaixo vem logo o P. Quem é o P? 3. 3 fatorial. Aqui entre parênteses, N menos P. Ou seja, 8 menos 3. 8 menos 3, parênteses, fatorial. Igual, vou repetir o 8 porque eu tenho que resolver logo a parte de baixo. Então, repete o 3. 8 menos 3 dá 5. O maior número que tem embaixo é 5, então eu vou desenvolver o fatorial de 8 até chegar no 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, fatorial. Embaixo repete o 3 e repete o 5. Dá para simplificar o 5, olha. Então, multiplica aqui 8 vezes... Eu nem vou multiplicar, pode ser que dê para simplificar. Eu vou logo repetir aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7 vezes 6. Se você quiser, já multiplica. Mas por que eu fiz assim? Porque eu vou resolver o 3 fatorial para ali. 3 fatorial é quem? É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Por que eu fiz isso? Porque aí eu já corto o 6. Ó. Aí ficou somente